No vídeo passado, o tema foi a verdade sobre viver de renda. Foi a parte 1 de 2 vídeos, hoje a gente vai fazer a parte 2, onde a gente falou sobre aposentadoria, liberdade financeira, independência financeira. A gente trouxe aqui quais são as diferenças, o que é uma coisa, o que é outra, então se você não assistiu, volta aqui e procura a parte 1 desse vídeo antes de você continuar nesse. Na parte 1 a gente fez uma analogia usando uma caixa d'água. Então essa analogia da caixa d'água a gente utilizou para a gente poder explicar a diferença entre o que é aposentar, o que é ter uma liberdade financeira, como você conquista isso. E aí ficou para essa parte 2 a gente falar sobre os números, sobre os dados, as informações que são relevantes e pertinentes para que você consiga calcular o quanto você precisa para viver de renda. Agora, antes de começar, lembre de seguir o nosso canal, dar like aqui nesse vídeo, compartilhar com quem gosta desse assunto, porque isso faz com que o nosso conteúdo atinja outro patamar e a gente continue produzindo esse mesmo tipo de conteúdo para você. Bom, primeiro vamos recapitular o que a gente viu na parte 1. Na parte 1, vocês podem ver aqui que a gente trouxe um gráfico de dinheiro versus tempo. Então vocês podem ver que tem dinheiro aqui do lado esquerdo, tempo aqui do lado direito. E nesse gráfico você pode ver que a gente está aqui no hoje, que é na linha aqui vertical, e nessa fase de acumulação de patrimônio. Ou seja, provavelmente você que está vendo o vídeo, você pode estar na fase de usufruto também, não tem problema, mas muitas pessoas, a maioria das pessoas que estão aqui, acredito que esteja na fase de acumulação de patrimônio. E aí a ideia é a gente construir uma caixa d'água durante um período, durante anos, né? Pode ser 5, 10, 15, 20 anos, que a gente vai chamar esse período de o momento da liberdade financeira, ou quando você vai conseguir de fato viver de renda. A partir desse momento, o que acontece? A gente liga a torneira, a gente deixa pingar e aí a gente tem a fase de usufruto. E isso vai durar até o final das nossas vidas. Então a analogia é a gente precisa acumular água, acumular patrimônio, para depois a gente ligar essa torneirinha da caixa d'água, deixar pingar e usufruir isso durante o resto da vida. E agora as 3 perguntas que a gente ficou para responder nesse vídeo. A primeira pergunta: quanto de água eu preciso? Ou seja, qual o valor necessário para viver de renda? Segunda pergunta: quanto que eu preciso deixar pingar? Qual vai ser o valor a ser distribuído de renda durante o usufruto? E a terceira: quanto eu já tenho preenchido de água? Quanto eu já tenho de renda e ou patrimônio para esse objetivo? A gente vai começar pela primeira pergunta: quanto de água que eu preciso? Ou seja, qual é o valor necessário para viver de renda? A primeira coisa que a gente tem que se perguntar quando a gente quer saber qual é o valor necessário para viver de renda, a gente tem que trazer 2 perspectivas: a perspectiva do futuro e a perspectiva do seu orçamento. Então, quando a gente fala em perspectiva do futuro, a gente está falando o seguinte: geralmente, isso tem a ver com a psicologia do dinheiro. Quando a gente olha para o futuro, daqui a 10, 20 anos, e a gente fala, eu preciso economizar para chegar lá na frente e ter uma aposentadoria, essa pessoa do futuro a gente não consegue enxergar como sendo nós mesmos. Como assim, Léo? A psicologia do dinheiro explica que a gente tem, o ser humano tem uma dificuldade em associar alguém daqui a 30 anos como sendo eu, a mesma pessoa. A gente olha assim, não, essa pessoa vai ser outra pessoa, não sou eu. Então isso, muitas vezes, faz com que a gente trave, a gente não guarde dinheiro, não planeje, não pense nessas coisas. Esse é um dos motivos pelo qual muitas pessoas demoram para dar esse passo, para começar a economizar pensando no futuro. E isso conecta com o segundo ponto: como eu não sei quem é essa pessoa ainda, mas eu posso amadurecer essa ideia, preciso pensar no hoje. Ou seja, eu tenho que olhar para o hoje, como eu vivo, o que eu gosto, onde eu gasto meu dinheiro, qual é o meu orçamento, qual é a minha vida financeira, para eu poder tomar minhas decisões, porque dificilmente eu vou saber daqui a 20 anos como que eu vou ser essa pessoa que eu não sei nem quem eu sou daqui a 20 anos. Mas claro, isso é muito importante conversar, aprofundar, porque isso é um amadurecimento que a gente tem na nossa vida financeira e na curva de longevidade financeira também. E aqui o terceiro ponto: o modo como a gente vive hoje, ele vai ditar como viveremos no futuro. Converso com muitos clientes, muitos planejadores, eles falam assim, mas o cliente chegou e falou que quer ter uma renda de 30 mil, 40 mil por mês quando aposentar, mas na verdade ele tem uma renda muito inferior que isso hoje. Faz sentido? A meu ver, não faz muito sentido, porque a gente está criando um cenário onde eu não tenho essa realidade hoje. Pode ser que eu venha a ter essa realidade de renda, de padrão de vida, mas eu não tenho ela hoje. Então vai ficar mais difícil, vai ser mais difícil atingir esse objetivo. Então que tal, primeiramente, olhar para como está a sua vida financeira hoje? Quais são seus gastos, suas despesas anuais, mensais? Como que você gosta de gastar o seu dinheiro? Se você gosta de gastar com viagens, com restaurante? Porque isso tudo vai ditar como você vai gastar no futuro. Os nossos padrões de vida podem modificar, mas a essência ela permanece. Então, o modo como a gente vive hoje, ele vai sim, é uma forma de começar a pensar no futuro. Vamos agora para a perspectiva do orçamento. A perspectiva do orçamento é a seguinte: quanto que eu gasto hoje que irei continuar gastando no futuro? E a segunda pergunta: quais gastos eu não terei mais e quais gastos passarei a ter? Então, quando eu falo de quanto que eu gasto hoje que irei continuar gastando no futuro, eu trago aqui 2 pontos importantes dentro do orçamento: dívidas e filhos. Tá? Por quê? Geralmente, quando alguém começa um planejamento financeiro, quando alguém quer organizar a vida financeira, em algum momento essa pessoa quer deixar de ter dívidas. Pode ser daqui a 5 anos, 10 anos, por conta de um financiamento imobiliário? Pode, não tem problema.
Mas em algum momento, aquela dívida que é paga hoje, ela não vai mais fazer parte do orçamento familiar. Entende o que eu estou falando? Então, você pode estar pagando 3, 4, 5, 7 mil de uma dívida que eventualmente você não vai ter mais ela quando? Quando chegar o momento de independência financeira. Então, o que eu quero trazer aqui, que tem alguns gastos que você vai continuar gastando lá na frente e tem outros que não vão existir mais, como, por exemplo, o gasto com dívidas. A gente espera que se você se planejar, se você se organizar, você não vai ter mais aquele gasto que você tem com a dívida hoje. E o outro são filhos, porque filhos geralmente também a gente planeja, a gente pensa no montante que precisa, pensando lá na frente na educação profissional. Então a ideia seria um filho chegar depois de uma faculdade e já estar independente financeiramente dos pais. Claro, caso isso não aconteça, você vai continuar tendo o orçamento do filho e talvez você ainda não tenha a sua liberdade de renda. E tá tudo certo. Mas a ideia é em que em algum momento você não tenha mais um gasto com o filho. Se tiver, tudo bem, provavelmente você vai ter que continuar trabalhando e ainda não vai ter essa liberdade financeira. Mas faz parte do orçamento como um todo. Eu trouxe esses dois exemplos por quê? Porque hoje, geralmente, você que está me assistindo, pode ser que você tenha uma dívida de um financiamento imobiliário, pode ser que você tenha gasto com o filho, que provavelmente daqui a 15, 20 anos, 25 anos, você não vai ter mais esses gastos. Então o seu orçamento vai modificar lá na frente. Quando a gente chegar ali na caixa, no final, no início, quando for para ligar a torneira da caixa d'água, a gente vai chegar nesse momento. Agora, quais são os gastos que eu não terei mais e quais gastos eu passarei a ter? Então, beleza, a gente trouxe aqui o que a gente não vai ter mais, que provavelmente dívidas, filhos. Agora, o que eu vou ter mais como gastos? Eu vou ter mais gastos com saúde? Com certeza. Eu vou ter mais gastos com moradia? Provavelmente, porque a moradia vai ficar mais cara. Eu vou gastar mais com viagem, com lazer como um todo? Sim, porque numa liberdade financeira, imagina-se que a gente quer curtir mais e usufruir mais daquilo que a gente acumulou. Agora, claro, para a gente poder calcular, por exemplo, gastos com saúde, moradia, viagens, a gente vai ter que considerar, por exemplo, que esse gasto vai aumentar principalmente pela inflação, mas também porque o padrão de vida vai aumentar. E conforme o meu padrão de vida aumenta, ou seja, a minha renda aumenta, eu tenho que aumentar o que? A compra, a aquisição, eu tenho que aumentar o aporte para a minha liberdade financeira, para a minha caixa d'água no futuro. Agora, olhando para esses fatores, um trabalho importante que você vai ter que fazer é quanto então é o meu orçamento hoje, com os gastos que eu vou ter, mas se você tirar aqueles gastos, como eu trouxe, né, a dívida com o filho, como é que ficaria esse orçamento hoje? Olhando para hoje, como está o seu orçamento hoje. Então a gente vai trazer um exemplo aqui de, por exemplo, uma família que o gasto fica por volta de 10 mil reais. Importante, tá? O gasto, não a renda. A gente calcula com base nas despesas. Aqui, para ficar fácil, a gente vai considerar juros real, ou seja, a gente vai considerar só o valor de juros acima da inflação. Então, no final, você vai ver que os valores que a gente vai chegar, a gente precisa atualizar pela inflação, vai ser necessário atualizar pela inflação ao longo dos próximos anos. Então, vamos pensar aqui um prazo de 20 anos, que você queira ter a sua liberdade financeira daqui a 20 anos. E você quer também que esse dinheiro dure até os 100 anos. Para que você consiga manter um padrão de vida de 10 mil reais daqui a 20 anos, ou seja, quando você ligar a torneirinha, você tirar 10 mil reais por mês, você precisa economizar hoje mais ou menos 4 mil reais. Você vai ter que fazer aportes mensais para conseguir chegar nesse número, que vai te trazer um valor de 1.780.000. Esse valor, lembrando, tanto 4 mil quanto 1.780.000 não está atualizado pela inflação. Mas se a gente for olhar só juros real acima da inflação, vai ser necessário economizar mais ou menos 4 mil por mês para poder chegar nesse valor. Esse valor seria o valor da caixa d'água. Então 1.780.000 seria o valor da caixa d'água. E ele pode ser preenchido com ativos financeiros, pode ser preenchido, como a gente vai ver daqui a pouco, com aluguel, com vários tipos de ativos que gerem renda. Esse valor vai ser onde a gente vai ligar a torneirinha e vai deixar sair 10 mil por mês todos os meses até chegar aos 100 anos de idade. Lembrando, a gente está falando aqui num prazo de 20 anos, a gente está falando do dinheiro durar até os 100 anos, investindo 4 mil por mês, chegando a um valor de 1.780.000, sem considerar a inflação. Por quê? Porque a gente está considerando só os juros acima da inflação. Então, qual que é o cálculo que vai ter que ser feito aqui? A partir de todo ano, você vai ter que atualizar o valor do investimento mensal pela inflação, porque vai fazer com que você tenha mais dinheiro daqui a 20 anos. Mas já corrigido pela inflação. Segunda pergunta, quanto eu preciso deixar pingar? Ou seja, quanto de renda que vai ser necessário no momento que eu chegar no dia da minha aposentadoria daqui a 20 anos, eu decida resgatar esse dinheiro, abrir a torneirinha da caixa d'água e deixar cair quanto que eu preciso. Essa pergunta é mais simples, eu quero mostrar para vocês aqui duas coisas. Primeiro, esse gráfico. Esse gráfico aqui, como vocês podem ver, até o momento aqui onde ele atinge o pico, a gente está chegando ali naquela hora do pico ali, a gente está chegando perto da data da aposentadoria, da liberdade financeira. A partir dali a gente vê que começa a cair, certo? A curva do gráfico. Por quê? Porque a gente começa a usar, a resgatar esse dinheiro todos os meses. E aí a ideia é que dure até os 100 anos de idade. Então veja aqui embaixo, por exemplo, aqui embaixo a gente tem um fluxo de caixa. Aqui eu estou pegando aos 83 anos, estou pegando lá na frente, já estou usufruindo, já estou com a caixa d'água com a torneirinha ligada e eu estou mensalmente resgatando 10 mil reais. E aí, obviamente, esse valor vai estar atualizado pela inflação, porque todo o montante que você economizou, que você juntou e agora que você está resgatando vai estar atualizado pela inflação. Mas essa é uma forma simples de entender que esse valor da despesa de 10 mil que a gente calculou no início vai ser o valor
atualizado pela inflação, que a gente vai resgatar no momento que a gente abrir a torneirinha. Esse é o que a gente precisa saber para entender o quanto que eu vou precisar utilizar lá na frente. Agora, a terceira e última pergunta: quanto eu já tenho preenchido de água? Quanto eu já tenho de renda e ou patrimônio para esse objetivo? Então, quando a gente fala de quanto eu já tenho preenchido de água, eu pressuponho que eu já calculei o quanto eu preciso, que foi a pergunta 1, de água, o quanto eu tenho que deixar pingar, e agora eu vou olhar, mas espera aí, o quanto que eu já tenho preenchido para esse objetivo? O quanto que eu já tenho de renda, todo o valor de renda garantida que você tenha. Por exemplo, se você já se você já tem o INSS, já contribui há muitos anos, você vai poder contribuir com uma parte dessa renda, correto? Se, por exemplo, você tem um serviço público, que você tem uma Funpresp ou algum outro tipo de previdência complementar, você também pode contar com esse dinheiro, alguma parte desse dinheiro. Se você tem um aluguel, uma renda ali mensal que você recebe de algum patrimônio que você possui, isso tudo a gente coloca no cálculo como você tendo um valor de renda garantida para especificamente esse objetivo de liberdade financeira. E também o que você pode fazer além disso? Você pode falar, não, mas além disso, eu tenho um dinheiro guardado, eu tenho um patrimônio específico para esse objetivo. Então eu quero separar 100, 200, 300 mil dos meus investimentos e colocar para isso. Então isso pode ser em ativo financeiro, previdência privada, previdência complementar, investimentos como um todo. Se você já tem algo para direcionar para esse objetivo, naturalmente isso vai fazer o quê? Reduzir o valor do investimento que você teria que colocar todos os meses, tá? Agora vamos trazer alguns exemplos. Então, por exemplo, imagina que você tem uma renda de INSS de R$2.000 e você sabe que é esse o valor que você vai ter se você fosse, por exemplo, aposentar hoje pelo que você já acumulou, olhando lá na frente pelo tempo que você já tem até hoje, é mais ou menos você está no caminho de ter uma renda de INSS de R$2.000, certo? Ou seja, não é um valor muito alto de renda. Além disso, você quer colocar 300 mil dos seus investimentos hoje, para daqui a 20 anos, quando chegar a sua liberdade financeira, esse montante servir para te gerar uma renda passiva também. Ou seja, ele vai preencher hoje 300 mil da sua caixa d'água e ele vai ter juros até chegar lá na frente e você ter o valor, o montante daquilo para poder gerar renda também desse dinheiro. Então veja, se o valor necessário é 10 mil, eu já estou colocando que em dias de hoje eu conseguiria reduzir R$2.000 pela renda do INSS, que iria para 8 mil e não mais 10, e 300 mil que eu vou colocar para diminuir o valor que eu preciso aportar todos os meses para chegar no montante que eu quero. O montante que você precisa, o da caixa d'água, ele não muda, porque ele é com base no seu orçamento, no que a gente falou no primeiro ponto, na primeira pergunta. Agora, o quanto que você já acumulou para aquilo, de fato você pode decidir migrar ou vender um ativo ou mudar o investimento e colocar especificamente para esse objetivo, que lá na frente isso vai fazer com que você precise economizar menos mês a mês, mas porque você já garantiu uma parte desse patrimônio. Então veja, nesse cálculo aqui, nesse exemplo específico, se eu diminuo de 10 para 8 por causa do INSS e se eu conto com 300 mil hoje pelo prazo de 20 anos lá na frente, eu não tenho mais que investir 4 mil por mês, eu tenho que investir R$1.200 por mês. Então o que eu gostaria, qual que é a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo? Primeira coisa, você precisa entender o conceito do que é viver de renda, liberdade financeira, que foi o que a gente falou na parte 1. Hoje eu quis mostrar para vocês uma simulação de como calcular, como entender essas 3 perguntas, como responder essas 3 perguntas, para que você saiba ao final desse vídeo o quanto você precisa ter para ter uma liberdade financeira, para viver de renda. Segundo, o quanto que você precisa ligar a torneirinha para que gere uma renda passiva, ou seja, qual é a renda passiva que você precisa. E terceiro, qual é o valor que eu posso destinar já para esse objetivo, ou seja, eu posso destinar uma renda, eu posso destinar um patrimônio, um investimento, e aí com isso, o valor inicial que a gente teria de um investimento mensal para esse objetivo da liberdade financeira, ele vai ser reajustado e você pode reajustar o prazo, pode reajustar o tamanho dele, e a partir dali você já tem um plano que você consegue colocar em prática para daqui X anos você conseguir ter a sua liberdade financeira. Então, claro, se você precisar de ajuda para calcular, para entender, falar, Léo, eu entendi, mas é complexo, eu preciso de ajuda, manda uma mensagem pra gente aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo você vai achar um link para entrar em contato com a nossa equipe e pede pra gente fazer o cálculo para você, que a gente vai te fazer algumas perguntas e vai te ajudar a chegar nesse cálculo. Não esquece de dar like nesse vídeo, de seguir o canal e de compartilhar esse vídeo com pessoas que estão querendo também viver de renda assim como você. Até mais!